Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos sais. Como é que eu obtenho sal? Através da neutralização de um ácido com uma base. Um ácido reage com uma base e vice-versa, e desse produto há a produção de sal e água. O que acontece? O ácido é aquela substância que em água libera H+. Base é aquela substância que em água libera OH-. Exclusivamente os ácidos produzem como único cátion H+. As bases produzem como único ânion OH-. Sempre OH- das bases, sempre H+ dos ácidos. Quando eu junto essas duas espécies, o cátion, que veio do ácido, e o ânion, que veio da base, se juntam para produzir a água. E aí o que vai sobrar do ácido quando ele liberar o H+? Vai sobrar um ânion. E o que vai sobrar da base quando ele liberar o OH-? Vai sobrar um cátion. Então, o cátion da base se junta com o ânion do ácido para produzir o sal. Dessa forma, o sal é um composto iônico formado por um cátion, que veio da base, e um ânion, que veio do ácido. Então, vamos analisar esse exemplo. KOH é uma base, mais HNO3, que é um ácido. Eles vão se juntar, eles vão se neutralizar para produzir sal e água. O que você tem que observar? Quantas hidroxilas a base tem para ser neutralizada? No caso desse exemplo, eu tenho uma hidroxila. Quantos Hs o ácido tem para serem neutralizados? No caso desse exemplo, 1. Então, vai dar certinho. O H+ do ácido com o OH- da base se juntam para produzir água. O resto você junta, que vai dar o sal. O K, então, se junta com o NO3 para formar o KNO3. Agora, você pode ter uma situação em que o número de hidroxilas da base não é igual ao número de hidrônios do ácido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mexer na proporção, no balanceamento dessa equação. Então, se a gente analisa a base desse exemplo, que é o hidróxido de cálcio, eu tenho duas hidroxilas. Quando eu analiso o ácido, eu só tinha um H. Um H só consegue neutralizar uma das duas hidroxilas, por isso que eu dobrei o número de ácido, para que eu tenha 2H+. Cada H+ vai reagir com cada uma dessas hidroxilas, então eu vou ter duas águas. E o resto? O resto eu junto. O cálcio, e é só um cálcio, vai se juntar com dois iodos. Então a estrutura do meu sal vai ser CaI2. Então fique atento. Se o número de hidroxilas não for igual ao número de Hs do seu ácido, você tem que mexer no balanceamento de forma a igualar. Cada H se junta com um OH para produzir uma água. Então, se você tem dois OHs e dois Hs, você vai produzir duas águas. Se você tiver três OHs e três Hs, você vai produzir três águas. E assim por diante. Tranquilo?